Então vamos aí, a correção da atividade. Veja só, a primeira questão, eu só passei essa primeira, segunda e a terceira, justamente para a gente trabalhar as propriedades de quê? De potenciação, tá? Nada mais que as propriedades de potenciação aí. Então veja só, nessa primeira, o que é que a gente tem aí? Que propriedade a gente tem nessa primeira, na letra A aí? Multiplicação de bases iguais, tá? De mesma base. Então o que é que a gente faz aí? Conserva a base, no caso 3, e somos os expoentes, 4 mais 5. Então você vai ter aí um 3 elevado a 9, tá certo? Só usando a propriedade. Então só precisa resolver isso aí? Não. O objetivo aí é só usar a propriedade e mostrar qual o seu resultado aí em potência mesmo. Tá? Nesse caso aqui a gente tem outra propriedade. Que propriedade é essa? Multiplicação. Potência e potência. Então o que a gente faz nessa potência e potência aí? Conserva a base, é x, multiplica os expoentes. 3 vezes 4, 12, né? Então x elevado a 12. Certo? Que propriedade é essa? Divisão de base iguais. Então o que a gente faz? Conserva a base e subtrai os expoentes. 9 menos 4. Então, 7 elevado a 5. Vamos ver. Nessa letra D, a gente tem aí o quê? Que propriedade a gente tem nessa letra D aqui? Multiplicação de bases iguais. Né? Então a gente vai conservar novamente a base e somar. Veja esses expoentes aqui. A gente tem aqui um n mais 1 mais n menos 1. Na verdade, isso aqui deveria estar entre parênteses. Só que como é um mais, ele não vai alterar os sinais. Tá? Se fosse menos, alteraria. Então o que, que a gente vai ter aí? Um A, n mais n, 2n, e 1 menos 1 dá 0, ele corta, né? Então, A elevado a 2n. Certo? Na letra E, a gente tem o quê? Qual a propriedade que a gente tem nessa letra E? Uma divisão de bases iguais. Conserva a base. 12 menos 5. Isso dá 10 elevado a 7. Ó, até agora só continha, né? 7º ano, fácil aí. Né? Só a revisãozinha, com certeza. Com certeza. Na prova vai ser assim. Né? Já está sendo, querido. Então, ó, potência de potência, né? E aí? 10 elevado a 3 vezes 2 igual 10 elevado a 6. Aí você vai chegar lá no Enem e vai encontrar uma questão dessa, né? Aí quando você chegar vai lembrar, eita, o gordo ensinou isso aqui, né? Vai pegar essas continhas e o cara vai estar lá, doido para fazer um exponencial e não sabe resolver exponencial. Por que não sabe? Porque não sabe a propriedade de potência. E para resolver exponencial, a gente só precisa da propriedade de potenciação. Tá certo? Então vamos lá. Segunda questão. Novamente ele me traz propriedades aí. É aquela típica questão que o cara não sabe fazer simplesmente porque não aprendeu a substituir nada. Ele não sabe substituir. Coloca cada coisa no seu lugar, pô. Observe o que a questão quer. Ele diz o seguinte: sendo x igual a 2 elevado a 2 elevado a 3, y igual a 2 elevado a 2 elevado a 3, e z igual a 2 elevado a 3 elevado a 2. Ele quer que você determine o valor de x, y e z. O que ele quer, na verdade, é isso aqui. Tá certo? Só que para ter isso aqui, eu preciso saber quanto dá cada valor desse daqui. Aí o cara quer calcular isso em valores, realmente em resultados fixos para cada um. Por exemplo, dizer que o x aqui é 5, ou 6, ou 9, ou 10, o y na mesma forma, e depois multiplicar tudo. Pessoal, preste atenção.
nós vamos deixar isso aqui em potências de mesma base. Só olhar, ó, todos têm base 2. Então eu vou deixar tudo na potência de mesma base. Vamos pegar o x primeiro, ó. Vou pegar separado, depois eu junto tudo. Vou pegar o x separado aqui, ó. Eu tenho 2 elevado a 2 elevado a 3. A regra para isso daqui, a gente faz restante aqui na primeira questão. O que é que a gente faz aqui? Conserva a base, multiplica os expoentes, 2 vezes 3. Então, 2 elevado a 6. Esse é o valor de x. Tá certo? Agora, a gente vai usar isso com o y. Agora, vamos ver o que é que tem de diferente do y para o x. Y é igual a 2 elevado a 2 elevado a 3. Esse é o meu y. Aí eu lhe pergunto o seguinte. Esse y, ele não tem parênteses. Há uma grande diferença. Eu costumo fazer assim, o aluno diz, professor, a gente não está cego não. Não, mas não é para você estar cego. É para você saber identificar pelos tamanhos dos números que a gente está escrevendo. Veja só, se eu coloco a base 2, eu coloco um expoente 2 e outro expoente agora 3. Pode. É isso que está aqui. Isso daqui é isso aqui. Tá certo? Aí o que é que você vai fazer? Primeiro você vai calcular isso aqui separado. Quanto dá 2 elevado a 3? 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2. Isso dá 8. Então, o resultado disso daqui é 2 elevado a 8. Tá certo? Então, ó, o resultado disso daqui, ó, 2 elevado a 8. Aí para, ó. Se você quisesse continuar resolvendo, agora você resolve isso aqui para saber o resultado. Tá? Mas eu quero deixar em base 2. Tá certo? Agora vamos achar o valor para o Z. Vamos achar o valor para o Z aí. Tá? Então, ó, Z igual a 2 elevado a 3 elevado a 2. Novamente, ó, a mesma coisa de cima. Veja que não há parênteses. Quando houver parênteses, a gente multiplica os expoentes, como a gente fez aqui. Se não tem parênteses, é uma potência elevada a outra potência. Certo? Então, no caso aqui, nós vamos ter o quê? A base 2 e aqui um 3 elevado a 2, que dá 9. Então, ó, achamos aí 3 valores para 3 potências diferentes aí. Então, vamos achar realmente o resultado que ele quer. Ele quer x vezes y vezes z. Mas quanto vale x? 2 elevado a 6. Quanto vale y? 2 elevado a 8. E quanto vale z? 2 elevado a 9. 2 elevado a 9. Como é que eu faço para resolver isso daí? Conserva a base que é 2. Somos expoentes. 6 mais 8 mais 9. Tá? Então isso aqui dá o quê? 2 elevado a 23. Então, tá aí o resultado de x, y, z. Tá certo? Então, ó, vamos lá para aquela terceira. Preste atenção aqui na terceira. A gente chegou nessa terceira questão aí, e aí, assim que eu copiei a questão, o Arthur disse, professor, acho que eu errei aqui no denominador. Quando eu copiei esse denominador errado. Preste atenção. Eu acho, creio eu, que um dos motivos do Arthur ter falado isso é porque isso daqui não está igual a isso. Pessoal, não é obrigatório estar. Não é obrigatório estar igual. É obrigatório sim a gente fazer essas bases ficarem iguais. Porque se você observar, o que é que você vai observar na questão? Eu, particularmente, quando pego uma questão como essa, a primeira coisa que eu observo é que se eu olhar para todos esses números que estão envolvidos aqui nessa expressão, eu posso deixar todos na mesma base. Que base? 10. Todas elas ficam na base 10. Então, ó, eu posso dizer o seguinte, que A vai ser igual. Se eu transformo isso daqui em uma fração, eu fico com 1 sobre
Sobre 1000, pessoal. 1 sem a vírgula. Coloco sempre 1 no denominador. E conto quantas casas eu tenho depois da vírgula. Nesse caso eu tenho 3. Então eu coloco 3 zeros. Vezes. Esse número é o mesmo que esse. Então eu vou ficar com 1 sobre 1000 elevado a 2. Vezes 10 elevado a 2. Sobre. Aqui embaixo. 1 sobre 1. Quantas casas eu tenho depois da vírgula? 2. Então eu acrescento 2 zeros elevado a 3. Tá? E aí a gente vai para essa outra fração aqui, ó. Mais 10 elevado a 3 vezes isso aqui. 1 sobre 1, né? Quantas casas depois da vírgula? 1. Então a gente acrescenta um único zero elevado a menos 2 sobre 10 elevado a 5. Pronto. Agora vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer esse 1000 se transformar em 10, fazer esse 100 se transformar em 10 e esse 1000 se transformar em 10. Vai ficar tudo com base 10. Tá? Então a gente vai fazer o seguinte, ó. A igual. Esse 1 sobre 1000 vai ficar 1 sobre 10 elevado a 3. Não é isso? Vezes. Aqui dentro de parênteses, de novo, né? 1 sobre 10 elevado a 3 elevado a 2. Não é isso? Vezes 10 elevado a 2 sobre 1 sobre 10 elevado ao quadrado, né? Que o 100 fica 10 ao quadrado, né? 10 ao quadrado elevado a 3. E ó, a gente está fazendo isso aqui, ó. Tá? Mas aqui já está na base 10, 10 elevado a 3 vezes. Eu posso inverter isso aqui para ficar na base 10, né? Posso botar como? Não. Aqui dentro, primeiro. Esquece o expoente de fora primeiro. Vamos calcular isso aqui de dentro. Vai ficar como aqui? Eu boto um colchete aqui, né? E posso botar isso aqui 10 elevado a menos 1, né? Ou melhor, não vou colocar esse colchete não. Vou colocar só o parênteses mesmo. Aí coloco aqui 10 elevado a menos 1 elevado a menos 2. Né? Já estava elevado a menos 2. Ó. Esse menos 1 foi só para que eu invertesse esse 1 sobre 10 e ficasse 10. Tudo na base 10. Sobre 10 elevado a 5. Pronto. Se eu fiz isso de negativo para esse 10, eu vou fazer isso com os outros aqui, né? Com todos os outros. Vou inverter todos os outros. Então eu vou ficar com A igual. Esse 1 sobre 10 a terceira vai ficar como? 10 elevado a menos 3. Vezes. Esse 1 sobre 10 a terceira. 10 elevado a menos 3. 10 elevado a menos 3. Elevado a 2. Vezes 10 elevado a 2, né? Vezes 10 elevado a 2. Sobre 10 elevado a menos 2 elevado a 3. Elevado A 3. Mais. E aí? Tá tudo certo, né? 10 elevado a 3, essa está certa já, né? Só vou organizar isso aqui. 10 elevado a 3 vezes 10 elevado a 2. 10 elevado A 2. a 2, né? Porque aqui vai ficar menos vezes menos, jamais. 1 vezes 2 é 2, né? Sobre 10 elevado a... Pronto. Agora o negócio tá bem arrumadinho, né? Já arrumei tudo aí, ó. O que tava feio aqui agora ficou bonito, ó. A coisa ficou arrumada. Tudo em base 10. Agora a propiedadezinha de potenciação. Agora é 7º ano, né? Um menininho lá do 7º ano e meus alunos lá do 7º ano, dos 4. Tivesse aqui dentro da sala, estavam tudo se batendo aqui já de raiva, né? Porque o negócio desse sempre, meu Deus, isso no primeiro ano. Isso não é assunto de primeiro ano, não, é de 7º. Tá? Então, pelo amor de Deus, vocês foram, meus alunos, então não me façam vergonha, não. Tá? Ó,
O que é que a gente vai fazer aqui? Dá para organizar ainda esse parênteses aqui, não dá? Como é que vai ficar aí? A igual A 10 10 elevado a menos 3 vezes 10 aqui vai ficar 10 elevado a quanto? a menos 6, né? Menos vezes margem aqui de fora é menos. 6. Menos 6 vezes 10 elevado a 2. Sobre 10 elevado a menos 6. 10 elevado a menos 10 elevado a menos 6, né? 10 elevado a menos 6. Mais aqui. Aqui vai ficar 10 elevado a 5. Né? Ó, multiplicação de bases iguais. Conserva a base. Soma 3 mais 2. 5. Sobre 10 elevado a 5. a 5. É isso? Preste atenção agora numa coisa. Essa expressão e essa separada, tá certo? Separado. Primeiro que isso é igual a isso. Isso corta. O resultado disso tudo dá 1. Ô, professor, e ele também pode estar fazendo isso, não? Isso é igual a isso, não é? Isso corta. Por que eu posso cortar isso aqui, hein? Porque os estados negativos e a mesma base. Não, Porque um em cima está multiplicando e o outro embaixo está dividindo. não, E eles estão na mesma base, são iguais. não. Meu Deus. Oxi, por quê? Porque eu só posso. Porque aqui eu posso cortar. Porque eu posso cortar aqui nessa fração eu estou falando. Por que eu posso cortar? Porque só está multiplicando em cima. Se te aparecesse aqui um mais, Ah, tá. acabou. Aí eu não podia. Tá certo? Eu só posso cortar porque só há multiplicação. Certo? Se eu olhar isso aqui, Vocês podem subtrair? né? Mas a base são iguais. Oi. Se fosse uma, sei lá, uma adição lá no final, tivesse a expressão com 10 termos aí, lá no final tivesse uma adição, você não podia. Não, podia não. Poderia não. Você poderia fazer o seguinte. Deixa eu acabar aqui, que eu vou lhe mostrar o que é que a gente poderia fazer se existisse isso daí que você está perguntando. Tá certo? Ó, então aqui ficaria A igual 10 elevado a menos 3 vezes 10 elevado a 2. Conserva a base, que é 10. Aqui, menos 3, menos 8 é menos 1. Que é mais 1. Que deu o resultado aqui. 1. Né? Então agora, para resolver isso daqui, ó, vai ficar igual. 10 elevado a menos 1 dá 1 sobre 10. Mais 1. Tira o MMC, que é 10. Tem. Se tem, ó, se tem frações com denominadores diferentes, eu tenho que tirar o MMC. Aqui embaixo é 1. Embaixo é 1. Quando não tem nada é 1. Então, o MMC de 10 e de 1 é 10. Aí 10 dividido por 10 dá 1. Vezes 1 dá o próprio 1. Mais 10 dividido por 1 dá 10. Vezes 1 dá 10. Então vai ficar 10. 10 mais 1, 11. Sobre 10. Então tá aí o resultado final. 11 sobre 10. Tudo isso para dar 1 sobre 10. Né? Assim a gente vai começar a ter as equações exponenciais. Tá certo? Só que agora o que a gente deve fazer? Primeiro, deixar esses valores na mesma base. Veja aquilo que eu falei. Qual a diferença de a gente saber quando é que a gente vai usar o artifício ou não? Quando a gente tiver um termo e um termo. Um termo no primeiro membro, um termo no segundo membro, tá certo? Não precisa usar artifício aí. É só fazer com que as bases fiquem iguais. Você vai poder colocar qualquer número elevado a 0. Né? Como é? Como ali então, você vai poder colocar qualquer número Isso, elevado a qualquer 0. número elevado a 0. Mas nesse caso aqui eu não vou nem precisar colocar isso. Nem vou precisar, vou fazer assim, ó. Presta atenção. Primeiro eu vou fatorar esse 125 e esse 625. Tá? Então eu vou fatorar aqui, ó. 125 dá por 5 que dá 25, por 5 que dá 5, por 5 que dá 1. Então eu tenho 5 elevado a 3. O 625 de forma fatorada. 625 por 5 dá 125. Por 5 dá 25. Por 5 dá 5. Por 5 dá 1. Isso dá 5 elevado a 4.
Então, ó, fardaremos os dois valores aí, tá certo? Então, vamos lá. Vamos substituir no lugar de cada um. Primeiro, 125, que vai ficar 5 elevado a 3. Elevado a x mais 1. Igual. Agora, eu vou substituir esse 625, 1 sobre raiz cúbica de 5 elevado a 4. Certo? Agora, eu vou fazer o seguinte. Vou fazer esse expoente se transformar em um expoente fracionário. Tá? Então, e vou multiplicar aqui, ó, fazer a multiplicação desses expoentes. Então, eu vou ter que 5 elevado a 3x, 3 vezes x, e depois 3 vezes 1, que dá 3. Isso igual a 1 sobre. Só que vai ficar quanto? 5 elevado a 4 sobre 3. Aí, o que a gente vai olhar aqui? Eu poderia botar isso daqui 5 elevado a 0, para ficar com a mesma base. E como eu teria divisão de bases iguais, conservava a base e subtraía 0 menos isso. Mas a regra do expoente negativo me diz o quê? Que eu posso inverter essa fração colocando esse expoente negativo. Então, eu vou ficar com 5 elevado a 3x mais 3 igual a 5 elevado a menos 4 sobre 3. Mas estaria errado se você colocasse 5 elevado a 0 aqui? Não, daria o mesmo resultado no final. Só aumentaria um pouquinho a conta. Mas estava certo. Tá certo? Bases iguais, corta. Né? E aí a gente vai ficar com 3x mais 3 igual a menos 4 sobre 3 igual aos expoentes. Como tem uma fração, MMC, né? Então a gente tira o MMC dos dois lados aí, ó. Que dá 3, que aqui embaixo é 1, aqui embaixo é 1. 3 dividido por 1, 3 vezes 3x, 9x. 3 dividido por 1, 3 vezes 3, 9. 3 por 3 dá 1, vezes menos 4 dá menos 4. Pela regra de equação, se eu tiro o MMC dos dois lados, automaticamente eu posso cortar. E aí eu vou arrumar isso aqui. Isso vai ficar 9x igual a menos 4 menos 9. Então eu vou ter que 9x é igual a menos 13. Então x é igual a menos 13 sobre 9. Então, tá aí o resultado da quarta questão, tá? Não dá para dividir, acho que deixa assim, né? E isso não dá para simplificar aí, deixa em forma de fração. Tá certo? Agora a gente vai para a quinta questão. E aí, qual a diferença da quarta para a quinta questão? Hã? Tem sim. Qual a diferença aí para a resolução? Por que eu vou usar artifício? Porque tem mais que um termo. Tem mais que um termo. Né? No membro, ó, no primeiro membro tem 3 termos. No segundo, um único termo. Tá certo? Mesmo que eu queira separar aqui, isso aqui separado por menos e por mais. Que não há propriedade de potenciação para menos e para mais. Tem para multiplicação, divisão, potência de potência, expoente negativo, raiz, né? Mas para menos e para mais não. Então a gente vai ter que arrumar isso daí de uma forma que eu possa usar um artifício. Por enquanto eu não posso usar um artifício. Existe aí uma base com o mesmo expoente. Vocês estão conseguindo enxergar essa base aí com o mesmo expoente? Do jeito que ela está escrito aí. Só o 2. Do jeito que ela está escrita, Não tem. tem alguma base com o mesmo expoente? Não, porque essa base aqui, mesmo sendo igual a essa, o expoente dessa é 2x menos 2 e o dessa é x menos 3. São diferentes, são coisas diferentes. Mas é quase igual. Mas é quase igual. Quase igual não é igual. Então vamos arrumar isso aqui. Tá certo? Vamos arrumar. Por exemplo, você é quase igual ao Jaquim. Deus me Você é livre! igual. Entendeu? Ó. Na inteligência dos dois. Ó. Foi. Ó. Não sei. Não sei dizer. Vamos lá. Então, ó, veja só. O que é que a gente deve fazer aqui? Observar o seguinte. Vejam esses expoentes, pessoal. Presta atenção comigo aqui. Se eu tenho uma divisão de bases iguais, A elevado a M sobre A elevado a M. Isso vai ficar como? A elevado a M menos N. Não é assim? Se eu tiver A
elevado a m menos n. Eu não posso fazer isso ao contrário e transformar isso deixando com a mesma base A, o primeiro elevado a m e o de baixo elevado a m. Eu não posso fazer isso. Então, obviamente, se eu posso fazer isso nessa propriedade, automaticamente eu posso usar isso aqui também, ó. Olha o menos aqui. Então, como é que eu posso colocar isso? Eu posso colocar duas bases 2, porque eu vou querer a mesma base. O primeiro elevado a 2x e o segundo elevado a quanto? A 2. Porque o menos, ele só serve para dizer que é uma divisão de bases iguais. Ô professor, mas aí eu já não posso colocar o X ao contrário? Pode, vamos por partes para ele ir arrumando, mas pode, não problema nenhum não. Aí menos 17 vezes. Como é que a gente vai colocar aqui? 2 sobre 2, né? O primeiro elevado a x e o outro 3, porque o menos só serve para dizer que é uma divisão de bases iguais. Mais 1 igual a... Já tem um base igual aí? Não. Com o mesmo expoente? Não. Não, ainda não. Mas, o que isso representa para mim aqui? Que a ordem dos fatores não está no produto. Por enquanto, não. Você tem uma A multiplicação. gente tem uma multiplicação, não. Aí eu quero que você vá me dizendo, me informando isso. Porque quem vai ler a sua explicação, por exemplo, eu, quando estiver corrigindo sua prova, como eu tenho 50 alunos numa turma, 50 em outro, 50 em outro, eu não vou parar para olhar. Será que esse aluno sabe? Será que esse aluno daqui era um dos que estavam fazendo as atividades? Não, eu vou olhar o que está escrito ali. E na hora que você me escreveu aquilo ali, você está me informando o que você sabe sobre aquilo. Se você pula direto disso daqui para isso aqui, ó. Como é que eu sei que você usou a propriedade? Como é que eu sei que você desenvolveu a propriedade? Como é que eu não sei? Como é que eu posso saber que você não olhou pela prova do Jader? Não, eu estou só dando um exemplo, estou dando um exemplo do Jader porque o Jader está perto de você. Mas eu estou dando um exemplo geral. Então eu não posso corrigir uma prova sua, você precisa me detalhar isso aí. E isso é o que você vai ser cobrado futuramente quando você for fazer provas aqui fora daqui. Você vai ter que mostrar isso e exemplificar para quem está, o corretor que está vendo a sua prova, você dizer, eu sei. É por isso, por isso, por isso. Você vai explicar ele. Tá? Então, ó. Aí a gente vai arrumar isso aqui, ó. Como é que isso vai ficar? Isso vai ficar 2. Como é que é uma multiplicação, eu posso inverter isso, né? E tornar essa multiplicação dessa forma, ó. Porque aí, ó, o que vai acontecer? Quanto é x vezes 2? 2x. Tá certo? Sobre, quando dá 2 elevado a 2? 4. Menos 17 vezes 2 elevado a x sobre. Quanto dá 2 elevado a 3? 8, né? Mais 1. Olha, cuidado, viu? Cuidado, pelo amor de Deus. A gente está falando de potência. Menino lá do 6º ano, como é a potência? Como é que eu calculo a potência? O menino começa, você multiplica a base, quantas vezes o expoente mandar? O expoente é que manda na potência. Aí o cara chega aqui, quanto dá 2 elevado a 3? Aí o cara, 6. Pelo amor de Deus, não é 2 vezes 3 não, viu? É 2 vezes 2 vezes 2. Dá 8, viu? Isso. E aí, ó, agora, olhando para a expressão que está aí no quadro, para a equação que está aí no quadro, eu tenho agora bases iguais, com expoentes iguais. Quem? 2 elevado a x. Então eu vou fazer o seguinte, vou chamar esse 2 elevado a x de D. D de Dudu. É, se quiser botar F, pode colocar F de fofinho. Fica tudo normal. Tá certo? E F? J não. De feio. J não. J de J, de Jader não. E L? Combina. Hã? E L? Lagosta. L de lindo. Pode colocar. De Laura não. Vamos lá. Então vai ficar aqui F como? de feio. D elevado ao quadrado sobre 4. Né? Menos 17. Olha, presta atenção. Aqui embaixo desse 17 tem 1, não tem? Então 17 vezes o que a gente vai substituir aqui. 17D, né? Sobre 1 vezes 8 que dá
8. Mais 1 igual a 0. Olha só. Como eu tenho denominadores diferentes, o que eu devo fazer? MMC. Tá? Então, MMC de tudo aí, ó, de dois lados. Aqui embaixo é 1, aqui embaixo é 1. O MMC de 8 e de 4 dá o próprio 8. Tá certo? Não sabe, não faça, viu? Calcule o MMC, tá certo? Fatório. 8 por 4 dá 2. 2 vezes D ao quadrado, 2D ao quadrado. 8 dividido por 8 dá 1. Vezes menos 17 dá menos 17D. 8 dividido por 1 dá 8. Vezes 1 dá 8. 8 dividido por 1 dá 8. Vezes 0 dá 0. Corta. Pronto. Tá aí. Tá aí a minha equação. Certo? Então, ó, veja só. Eu posso resolver isso daqui usando delta. Delta é igual. 17 ao quadrado dá quanto? Dá quanto? Dá quanto? Brincadeira, né? 289. E aí? Menos 4 vezes 2 que dá 8, vezes 8 dá 64, né? Dá menos 64. Então, delta é igual a 225. Então, a raiz de delta, mais ou menos 15. Então, eu vou ter que y, ou melhor, y ou nada, né? D é igual a 17, né? Porque menos da forma de Bhaskara, né? Menos já queda mais, né? Mais ou menos 15 sobre 4. Então eu vou ter que D1 é igual 17 menos 15 dá 2 sobre 4 dá 1 meio. E D2 dá 32 dividido por 4 que dá 8. Agora eu tenho que fazer o quê? Não, eu tenho que desfazer o artifício, né? Eu vou desfazer o artifício. Eu vou apagar aquele outro lado ali para fazer aqui em cima, tá? Então, ó. Como é que vai ficar aqui, ó? Eu vou desfazer o artifício. O meu artifício é 2 elevado a x igual a d. Eu vou ter que desfazer ele 2 vezes. Porque eu tenho 2 raízes aí. Então, quem é o primeiro d que eu achei? 1 meio. Então vai ficar 2 elevado a x igual a 1 sobre 2. Como é que pode ficar isso daqui? 2 elevado a x igual 2 elevado a menos 1, né? Porque eu inverto isso aqui, ó. Vou para a alternativa. Base é igual corta, x igual a menos 1. O outro, 2 elevado a x igual a 8. Quando é esse 8 de forma fatorada, para ficar com base 2? 2 elevado a 3. Corta as bases, eu tenho x igual a 3. Só que ele quer o quê na questão? A soma das raízes. Então eu vou ter menos 1 mais 3. Que dá igual a 2. Está aí a soma das raízes. Certo, letra? É. Então aí, na próxima a gente faz a segunda. Então, ó, você vai ter um sistema envolvendo 2 equações do que aí? Exponenciais, né? Olha onde estão as letras. Todas de expoente. Então, equações exponenciais. O que a gente deve fazer aí para resolver esse tipo de equação? Multiplicar? Não, pô. A gente vai ter que fazer o seguinte. Olha para isso daqui. Uma igualdade e um termo em cada lado da igualdade. Uma igualdade e um termo em cada lado da igualdade. O que a gente tem que fazer? Deixar com o mesmo básico. Então isso aqui, ó. Eu vou remontar o sistema, por exemplo, esse de cima. Eu posso deixar com base 2. O 8 eu posso fatorar. Isso aqui vai ficar 2 elevado a x igual a 2 elevado a 3 elevado a y mais 1. Né? E o 8 é 2 elevado a 3. Ó. O 9. 3 elevado a 2 elevado a y. Igual a 3 elevado a x menos 9. Certo?
Então a gente está deixando isso com a mesma base. Falta arrumar isso aqui, ó. Vai ficar como? 2 elevado a x igual a... Isso aqui vai multiplicar, né? Então 2 elevado a 3y mais 3. Toda leve. É ou não é? Então, e aqui? 3 elevado a 2 vezes y, 2y, igual a 3 elevado a x menos... Está tudo na mesma base? Então eu posso cortar isso igual aos expoentes, não posso? Exponencial aí, ó. Então vai ficar x igual a 3y mais 3 e embaixo 2y igual a x menos 9. Aí eu posso fazer o seguinte, eu organizo esse sistema aí, eu arrumo esse sistema para trabalhar com o método da adição no sistema, ou eu substituo logo, ele não está dizendo que x é igual a isso. Então no lugar do x eu boto o resultado dele. Pego a equação de baixo, ó, 2y igual a x menos 9, no lugar do x eu coloco quanto? 3y mais 3. 3y mais 3. Lembrando que toda vez que eu substituir letra, coloque entre parênteses, tá? 3y mais 3 menos 9. Tá certo? Lembrando que se não aqui é mais, não vai interferir em nada. Certo? Nessa situação, se tivesse o menos interferia, mudaria os sinais. Então vai ficar aqui, ó. 2y igual mais vezes mais dá 3y, mais vezes mais dá mais 3, menos 9. Organiza isso aí, né? Organiza isso daí. Vai ficar como? 2y menos 3y igual a 3 menos 9. Então eu vou ter que menos y, 2 menos 3y dá menos y, é igual a menos, multiplico por menos 1, tudo por menos 1, y igual a 6. Então se eu achei y igual a 6, eu volto para a primeira equação, ó, substituo o valor de y. Então x igual a 3y mais 3, no lugar do y eu coloco 6. Então vai ficar x igual a 3 vezes, bota entre parênteses, tá? Só para ficar mais arrumadinho aí quando substituir. Então eu vou ter que x é igual a 18 mais 3, certo? Então eu vou ter que x é igual a 21. Pronto, então aí estão aí os valores. A solução para esse sistema seria o quê? S igual. Como é que ficaria a solução desse sistema? Por que 21 e 6 e não 6 e 21? Ordem alfabética, tá? É um par ordenado isso aqui, na verdade, um par ordenado. Esse par ordenado tem que seguir de ordem, uma ordem alfabética. Primeiro o x, depois o